É uma grande honra estar aqui com vocês. Acho que é a primeira vez que eu venho nesse auditório falar com o turno do IBMEC, embora a gente tenha um relacionamento bastante próximo, eu fiz algumas lives com vocês, com o pessoal da Liga. Então, estou muito feliz. Tem várias pessoas do meu time que estudam aqui no IBMEC, eu sou um grande fã da escola e eu acho que muita gente boa. Parabéns também pela iniciativa dessa semana sobre finanças. Eu acho que isso faz toda a diferença para vocês, para localizar, para entrar no mercado, para tirar dúvidas, para criar novas dúvidas também é importante. E espero que hoje vocês saiam daqui com muito mais dúvidas do que respostas, mais dúvidas mais inteligentes, dúvidas mais complexas. Eu queria saber que, se você fosse levantar a mão e me perguntar alguma coisa, o que você gostaria de saber? Quais são as suas dores? Quais são as suas dúvidas? Alguém? Eu quero fazer uma lista dessas perguntas todas. Alguém? Fala. Bom, nos últimos anos, já criou, recentemente a Caixa Emergência soltou um estudo que vai ter o deve tornar em si. Quais são as expectativas, principalmente no mercado brasileiro e sul-americano, no mercado de emissão? Então, você quer saber sobre emissão de equities, IPOs e follow-ons no mercado brasileiro nos próximos, 2 meses? Tá bom? Alguma outra pergunta? De preferência mais voltado para a carreira. Já sabe como que você quer trabalhar? Não sabe? Não tem nenhuma dúvida. Você sabe o que você quer trabalhar? Você sabe o que você quer trabalhar? Você sabe o que você quer trabalhar? Então, o que vocês gostariam de saber? Como é que você já tirou? Que pergunta você faria que te ajudaria a decidir para que caminho que você vai, qual direcionamento de carreira você deveria dar? Qual é a sua pergunta? Então, próximo. O Felipe trabalha como assessor de investimentos, ele vê o lado comercial no dia a dia dele, mas as pessoas que estão lá não têm um background técnico maior, como é que isso se encaixa na jornada dele, o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Eu vou falar sobre isso. A gente tem um gráfico específico sobre isso. Então, eu acho que eu vou atender a sua expectativa. Mais alguém? Fala. Como essa evolução de carreira é, uma pessoa pode ter um perfil mais técnico no começo, está muito bem com o analista, mas conforme a carreira vai avançando, pode não estar muito bem com a comercial. Tá bom. O Nicolas trouxe um ponto super interessante que, à medida que você vai ficando mais senior na sua carreira, você tem mais necessidade de seu lado comercial. E como é que isso acontece, como isso se desenvolve, especialmente se você tiver um lado mais técnico, mais analítico. Eu vou falar disso também hoje. Excelente pergunta. Parece que você já ouviu a minha palestra, parece que eu combinei a pergunta. Mais alguém? Alguma pergunta? Tá bom. Como é que eu faço para mudar os slides? Então, começando com a pergunta de mercado, porque depois eu vou falar só de carreira. Basicamente, para você fazer uma oferta de ações no mercado de capitais, para você fazer uma coisa, para você fazer um follow-on, as condições de mercado elas precisam ser apropriadas. Ou seja, precisa ter demanda.
E a gente fala, né, o termo do mercado precisa ter uma janela de mercado. O que é uma janela de mercado? Uma janela de mercado é quando você tem a oportunidade de fazer uma oferta e essa oportunidade vem porque existe demanda. Agora eu pergunto para vocês, quanto é que está a taxa de juros hoje? Estamos em 25. Vocês acham que essa é uma taxa de juros alta ou baixa? Alta. Quanto é que está a taxa de juros nos Estados Unidos? Mais ou menos 5. Vocês acham que essa é uma taxa de juros alta ou baixa? Alta. Então, você colocar o seu dinheiro no governo brasileiro, ficar sentado nessa cadeira, não faz nada, fica jogando videogame, no final do ano você tem 11,25% a mais. Não é uma posição muito confortável? Qual é o estímulo que você tem para levantar da cadeira e trabalhar, analisar risco, fazer a análise de mercado, e aí você vai correr um risco, inclusive de perder o seu dinheiro. Você só faria isso se você tiver um prêmio por esse risco. Então eu estou querendo dizer o seguinte, com 11,25 você não vai para a equity, a não ser que seja para ganhar 15, 16, 17% ao ano. Agora me fala, tem muitas oportunidades de ganhar esse nível de taxa de retorno na bolsa hoje? Então não tem tantas. E nos Estados Unidos, que é 5%, quanto é que você quer ganhar de prêmio nos Estados Unidos? Para 10% em dólar? Percebe como não é óbvio? E aí quando você olha para as ações na bolsa estão caras ou baratas? Está barato. Então, se você resolve sair da sua zona de conforto, sair da poltrona e colocar o dinheiro no risco, por que você já não compra uma ação que você conhece, que está lá um tempão? Compra um Bradesco está baratíssimo. Sério que você vai querer entrar num IPO, uma empresa que não tem relacionamento nenhum com o mercado, que é um newcomer, que não tem liquidez? Entendeu por que não tem janela no mercado? Então está difícil fazer IPO. Mas não é que está difícil porque os investidores estão difíceis, porque a economia está indo mal. É que a situação macroeconômica não favorece novas emissões de ações no mercado atual. Agora, à medida que a taxa de juros no Brasil vai cair, a taxa de juros no Brasil vai cair, certo? Vocês concordam com isso aí? Tá bom. Vai cair para quanto? Hoje o consenso fala em cair 50 bips, depois cai mais 50 bips, então eu perdi 1%, vai para 10 e 25. Depois tem mais 2 ou 3 de 25. 25, 25, 25. Então a gente está chegando em 9,75, 9,5. Aí você fala, 9,25, acho que vale a pena começar a pensar em ir para a bolsa. Mesmo que der retorno nominal. 9,25 com uma inflação de 6, dá um retorno de 3,25. Uma inflação de 5 dá 4,25, tá? Aí eu começo a olhar outras alternativas que têm um pouquinho mais de risco. Os Estados Unidos também vai baixar a taxa de juros, então a expectativa nos Estados Unidos é que cai pelo menos 1% nesse ano. E aí você vai voltando a criar condições para que você ter demanda no motor do prolongado. Então no ano passado não teve um IPO no Brasil. O volume de IPOs no mundo caiu 60% no mundo. Então, eu nunca vi cair tanto assim, é dramático, é importante, mas a expectativa é que esse ano as coisas estão indo melhor, que a inflação está mais sob controle, que tem espaço para redução de taxa de juros. Na medida que isso acontece, aí você volta a ter demanda para equities. E é sempre assim. Tá bom? E as respostas de carreira vão aparecer ao longo da nossa jornada. Sem querer já mudei de página, mas é isso que a gente já falou hoje, né? Por que uma carreira de finanças faz sentido para você? O que você precisa fazer para ser bom em finanças? Qual é o seu equity story? O equity story, eu vou contar uma seguinte, eu vou colocar um conceito, uma ideia na cabeça de vocês, mas hoje não dá tempo de desenvolver isso. Depois a gente vai falar quais são as opções de carreira de finanças. Eu tenho uma tese. Todos vocês estão aqui na faculdade estudando finanças ou algo relacionado a finanças e estão olhando para opções de carreiras, entre elas algumas carreiras no mercado financeiro, alguma carreira em finanças.
Ou até decidir, poxa, eu prefiro ir para finanças, ou ir para marketing, ou alguma outra. Independente do que você quer, independente da sua convicção hoje, a sua jornada ela tem que começar com você. Quem é você? O que te brilha os olhos? Aonde você tem facilidade? Aonde você tem dificuldade? Aonde você tem dificuldade? Aonde essas dificuldades são intransponíveis? É uma dificuldade que eu não consigo superar outras. Não, essa dificuldade eu consigo vencer. Eu vou gerenciar, eu vou superar. Então a sua jornada começa com você se conhecer, autoconhecimento. Depois, você tem que conhecer as alternativas do mercado. O que eu posso fazer? Quais são as opções que eu tenho? Mas você tem que entender o que essas opções representam. Porque se você não entender o que cada opção te leva, qual é o job to be done em cada carreira, como é que você evolui naquela carreira, você não tem como saber se aquilo lá faz sentido para você ou não. Então você se conhece nessas alternativas. Uma vez se conhecendo e conhecendo as alternativas, você consegue fazer um match. Fala, puxa, isso daqui faz sentido para mim. Então, eu estou falando uma coisa super óbvia, mas é assim que você resolve o problema. É de forma estruturada, quebrando um problema grande em partes pequenas, que são mais fáceis de você resolver. E aí você vai superando cada pedacinho quando você vê se subiu a montanha inteira. Você subiu o problema inteiro. Então hoje o meu objetivo é mostrar para vocês um pouco de como fazer esse autoconhecimento. Mostrar para vocês uma gama de opções de carreira no mercado. A gente pode falar mais ou menos sobre essas opções de carreira para te ajudar a fazer o match. Quando você fizer o match, descobrir o que eu quero. Eu quero ser investment banker. Eu quero saber por que você quer ser investment banker. Você tem que conseguir me explicar por que investment banking faz sentido. E honestamente, não faz sentido você entrar na onda do teu coleguinha, do teu melhor amigo, da tua namorada. Porque isso é o que eu mais ouço. O povo entra na pilha e quer ir para fazer investment banking porque é uma carreira charmosa, mas esse investment banking não faz o menor sentido para aquela pessoa. Eu cheguei a encontrar pessoas que estavam em boas carreiras, estavam felizes, chegaram para mim e disseram, eu quero fazer investment banking. E eu pergunto, por quê? Ela não sabe responder. E aí ela não sabe responder, ela começa a gaguejar. Aí eu falo, mas você não está aqui? O que você gosta do seu trabalho? Eu gosto disso. O que você não gosta do seu trabalho? Eu gosto disso, disso, disso. Eu desenvolvi o raciocínio e mostrei para ela que ela estava no lugar certo, fazendo as coisas certas, que ela tinha um futuro brilhante na frente dela. Então não entra na pilha dos outros, foca em você. Se tem uma hora para você ser egoísta, é agora, na definição da tua carreira. Ok? Então foca em você, foca no que faz sentido para você. Não entra na pilha do coleguinha e descobre o que faz sentido para você, porque cada um de vocês é diferente. Cada um de vocês tem a sua jornada, cada um de vocês é bom e é ruim em coisas diferentes. Qual deveria ser a sua meta de vida, seu objetivo, assim, o que você mais quer na sua vida? É descobrir uma coisa que você gosta de fazer. Vocês não querem descobrir uma coisa que você gosta de fazer? Legal, né? Fazer uma coisa que você gosta de fazer. E aí, você descobrir uma coisa que você gosta de fazer, mas que você é bom. Porque não adianta você fazer uma coisa que você gosta de fazer e você não é bom. Eu adoro surfar. Adoro. Sempre gostei. Minha primeira prancha de fibra eu ganhei com 14 anos. Só que eu sou um péssimo surfista. Mas ruim mesmo, sabe? Mas eu gosto. Se a minha carreira dependesse da minha qualidade de você, eu não estava ferrado. Então, não adianta você gostar. Tem que ser uma coisa que você gosta e que você é bom. Agora, adianta você fazer uma coisa que você gosta, que você é bom, mas que não vale nada, que não tem valor para a sociedade, que não tem disposto, ninguém disposto a te pagar para fazer aquilo. De repente a Gia, ela gosta de fazer
quebra-cabeças, ela é muito boa em fazer quebra-cabeças, mas ela não encontrou nenhum empregador que vai pagar um salário para ela resolver quebra-cabeças diariamente. Então, não é uma profissão. Aí, qual que é o quarto fator? Eu fazer uma coisa que faz sentido para mim, que eu gosto, eu ser bom naquilo, senão não faz sentido, ter valor para a sociedade. Qual é o quarto fator? Você conseguir se apropriar de uma parcela do valor que você criou. Que vai ser a sua remuneração, o seu total compensation. Quando você é muito júnior, você vai ficar com uma parcela bem pequenininha. À medida que você vai ficando mais senior, você tem mais pessoalidade no valor que você está criando, você vai ficar com uma parcela maior. E eu queria te mostrar que isso é sempre verdade. É sempre verdade. É verdade para o júnior. Eu não vou pagar R$1.000 para um analista se ele me gerar muito mais do que R$1.000. Imagina que eu pago R$1.000 e ele me gera R$500 de valor. Eu vou mandar ele embora. Eu estou perdendo dinheiro. Imagina que eu estou lá trabalhando com os meus clientes, gerando oportunidades, gerando mandatos. A minha expectativa, eu vou colocar um número qualquer, tá? É R$1 milhão. Quanto é que eu tenho que gerar de valor para o meu cliente para ele me pagar R$1 milhão? Tem que ser muito mais do que R$1 milhão. Eu tenho que gerar de valor para ele 5 milhões, 10 milhões. Se eu conseguir gerar 50 milhões de valor para ele, você acha que eu consigo mais do que R$1 milhão? Acho que sim. Talvez eu consiga 2. Talvez eu consiga 5. Faz sentido o que eu estou falando? Então, fazer uma coisa que você gosta, que você é bom, que tem valor, capturar uma parte desse valor. Isso sempre vai ser verdade. O exemplo que eu gosto de dar é um amigo meu que trabalhou na mesa de tesouraria do JP Morgan nos Estados Unidos. Ele tradeava US Treasuries. US Treasuries é uma commodity. Comprar e vender US Treasuries é commodity da commodity. Então ele estava lá sentado, ligava o telefone, ele atendia, ele dava preço, de acordo com a pessoa do outro lado, ele comprava ou vendia. No final do dia ele tradou bilhões e ganhou, sei lá, 10 milhões de dólares de lucro por dia. Imagina você fazer uma coisa que dá 10 milhões de dólares por dia de lucro. Legal ou não é? É muito legal. Agora, quanto desse valor criado era o meu amigo? Nada. Porque é o JP Morgan que recebeu a ligação, é o JP Morgan que tem balanço para negociar bilhões de dólares por dia, é o JP Morgan que tem os algoritmos, é o JP Morgan que é dono do telefone, certo? À medida que meu amigo Ricardo, ele foi saindo do commodity, entrando em operações estruturadas, trazendo soluções para os seus clientes, fugindo daquele hedge cambial commodity para hedge estruturado, que ele começou a criar mais valor para os clientes, criar valor para o banco, e o bônus dele aumentou. Aonde vocês vão fazer isso? Essa é a pergunta. Aonde vocês criarão valor para os seus clientes e estarão numa situação que vocês podem capturar uma parte desse valor. Então hoje, no meu caso específico, tem uma boutique de M&A, uma boutique de fusões e aquisições. Então, a proposta de valor continua igual. Eu preciso agregar muito valor para o meu cliente para capturar uma parte disso. Mas a parte que a SPA captura, a maior parte dela vai para mim. Por quê? Porque é uma partnership. Quando você tem uma partnership, o valor da empresa está nos sócios, nas pessoas. À medida que eu vou criando um brand name, eu vou criando processos e que atender aquele cliente não depende do segurado, porque o meu cliente contrata o segurado, certo? Vocês entendem isso? Uma boutique é uma relação do pessoal. Imagina que eu consigo criar um sistema, uma plataforma, um método de trabalho que ele não vai me contratar, ele vai contratar a SPA. Eu estou transferindo o valor do segurado para a plataforma. É assim que as empresas são criadas. Agora eu tenho uma startup, ou uma venture capital,
que se ela crescer, ela vai virar uma empresa. E a empresa, ela gera valor. Eu estou criando o JP Morgan. E tem um monte de pessoas trabalhando lá. E o que o JP Morgan faz não depende de uma ou de duas pessoas. Depende do JP Morgan. Esse é o conceito de fundo de comércio. Então, o fundo de comércio é quando a empresa, como instituição, tem capacidade de agregar valor para o seu cliente, independente de indivíduos. A empresa é maior que os indivíduos. E aí, quem é que vale dinheiro? A empresa. E a gente faz valuation para avaliar a capacidade da empresa de ganhar dinheiro. Tudo bem? Faz sentido, doutor? E aí é muito engraçado que eu posso continuar o ciclo, né? Então, o Ricardo entrou na empresa, o valor está na cadeira, o valor está no banco. À medida que ele vai subindo na cadeira, ele vai se apropriando do valor. E aí ele fica com um bônus maior, uma participação maior do valor que ele criou. Até um ponto que o Ricardo chega e fala, não, quem está criando o valor aqui sou eu, ele abre a boutique dele. Quando ele abre a boutique dele, é ele que é o valor. Ele se apropria 100% do valor. À medida que ele vai criando marca, sistema, processo, contrata uma galera para fazer aquilo que ele faz, ele vai pagar para os outros uma parte desse valor e o resto do valor fica para a empresa. E aí ele criou o JP Morgan de novo. Top, né? Por que uma carreira em finanças? Todas as vezes que eu fui entrevistar alguém, eu queria saber por que você está falando comigo? O que você quer fazer? Por que você quer trabalhar em finanças? Por que você quer trabalhar em IB? Eu já ouvi um monte de bobagem na minha vida. Vocês não podem falar essas bobagens. Tem que estar claro para vocês por que aquela carreira faz sentido, por que aquela entrevista faz sentido, por que aquele banco faz sentido. Então, tem gente que quer ir para finanças porque acha que é sexy. Para de bobagem, tem um monte de coisa mais sexy do que trabalhando no mercado financeiro. Mas um monte, esquece. Tem gente que quer trabalhar com finanças porque paga muito bem. Paga bem. Pode pagar bem. Nem sempre paga bem. Mas um jogador de futebol ganha bem. Um cantor de sertanejo paga bem. Vocês não conhecem um jogador que ganha bem? Você conhece um monte de banker que ganha bem. É um pouco de viés. Você conhece os que ganham bem. Você não conhece os que ganham mal. Tem gente que fala, agora eu estou para frente, tem que voltar. Tem gente que fala que gosta de finanças. Você não gosta de finanças. Você gosta de bolo de chocolate, você gosta de pizza, você gosta de namorar, você gosta de ver filme. Gostar de finanças, eu espero que você não goste. Gostar de finanças é uma razão para você trabalhar no mercado financeiro. Então, você não vai trabalhar no financeiro porque é sexy, porque paga bem e porque você gosta de finanças. Afinal, você tem que trabalhar em finanças por quê? Você vai trabalhar em finanças porque faz sentido para você. É interessante, porque é desafiador, porque é lucrativo, porque é promissor, porque do lado pessoal te traz amizade, te traz propósito, te traz realização. Mas, gente, isso só vai acontecer, isso só será verdade se você for bom. Então lembra, eu vou ganhar dinheiro. Não, você só vai ganhar dinheiro se você for bom. Se você for ruim, você não vai ganhar dinheiro com finanças. Você só vai se divertir se você for bom. Você não vai ganhar dinheiro com finanças se aquilo for uma tortura, um martírio, se for um sacrifício tão grande. Então, o que em finanças faz sentido para você? Qual carreira no mercado financeiro faz sentido para você? Percebe como é importante acertar isso? E aí alguém vai me perguntar, afinal, o que é ser bom? O que eu preciso fazer para ser bom? Eu dividi essa resposta em 4 fatores.
que é o que você precisa investir, fit, comportamento e comunicação. Então, vamos entender cada um desses fatores. O primeiro, que eu chamei de investimento, é os fundamentos, é o que você sabe. Não tem como ser bom em finanças se você não souber matemática financeira, se você não souber finanças corporativas, se você não souber contabilidade, se você não souber analisar um balanço. Isso vale para qualquer carreira no mercado financeiro. Então isso é a matéria-prima mais básica para você ser bom em finanças. A partir desse conhecimento básico, é quase que raw, você vai ter capacidade de aprender o que você precisa para a sua carreira específica. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Quando eu contrato um analista, eu não preciso, ou estagiário, eu não preciso que ele saiba fazer valuation. Não precisa saber fazer valuation, mas ele precisa saber contabilidade. Não dá para eu chegar lá e falar, bem aqui, isso aqui é ativo, isso aqui é passivo, isso aqui é PE, não dá. Então você tem que saber o mínimo mnemônico para você conseguir se desenvolver. Não tem como eu sentar numa mesa e explicar para o cara o que é taxa de juros composta. Você tem que saber. A partir desse conceito eu vou construir como é que esse produto foi estruturado, como é que o banco ganha dinheiro, como é que o cliente ganha dinheiro. Tudo bem? E o segundo ponto que eu coloquei aqui, que não era para ir para frente, é a curiosidade intelectual. Curiosidade intelectual é um dos maiores ativos que vocês têm para oferecer para qualquer empregador. Por quê? Se você está numa função que é só fazedora, é quase uma pastelaria, pede pastel, entrega pastel, pede pastel, entrega pastel. Não é muito desafiador. Vocês querem trabalhar no mercado financeiro como numa pastelaria, atendendo pedido, ou vocês querem subir na cadeira agregando valor? Então, se você quer subir na cadeira agregando valor e capturando uma parte desse valor e aumentando o seu total compensation ao longo do tempo, você tem que ter curiosidade intelectual. Você tem que saber por que seu chefe pediu para você fazer aquele gráfico. Você tem que olhar para o gráfico e entender o que ele está dizendo. Você tem que olhar para o gráfico e entender o que era esperado dele, o que está divergindo da expectativa. E você tem que entender se tem uma alternativa melhor àquele gráfico. Cansei de chegar para o meu chefe e falar, chefe, foi isso aqui que você me pediu, tá aqui, entregue, fiz o que você pediu. Mas você já pensou em fazer isso daqui? E aí trouxe uma segunda solução. No começo, as minhas sugestões não eram aceitas, mas à medida que eu fui ficando mais inteligente, mais experimentado, mais experiente, comecei a conhecer melhor a cabeça do meu chefe, comecei a entender melhor as expectativas, comecei a acertar mais. E eu comecei a agregar mais valor. E o meu chefe começou a parar de pedir um gráfico e começou a trazer um problema. Temos esse problema. E aí eu agreguei mais valor. Eu trouxe a solução. Eu capturei mais parte do valor que eu criei. E aí foi promovido, os ganhos foram maiores, assim foi, até chegar onde estou hoje. Então, curiosidade intelectual é fundamental. Acontece que a curiosidade intelectual, ela vem quando você gosta do que você faz. Se você não gosta do que você faz, você vai fazer para se livrar e vai para o próximo task. Percebe? Então, essas coisas são todas interconectadas. O segundo quesito é o fit. O que você é bom naturalmente? Aquilo que faz sentido para você. Aquilo que você tem facilidade. Você tem que descobrir isso. De certa forma, achar o propósito do que você está fazendo. Para você entender por que você está fazendo aquela atividade, como ela vai agregar valor para o seu cliente. O investment banking se agrega valor para o seu cliente de uma forma diferente que um trader agrega valor para o seu cliente, de um jeito diferente que um portfólio manager agrega valor para o seu cliente. Qual dessas atividades faz mais sentido para você? De preferência, se você puder trazer exemplos da sua vida real, trabalhando em coisas parecidas, vai ser mais fácil você me convencer se faz sentido para aquela vaga.
Então, é triste quando chega um sujeito que fala, não, eu quero trabalhar como portfolio manager, eu quero gerir o dinheiro dos outros, ele não gera nem o dinheiro dele. Ou você fala, não tem dinheiro. Mas tá bom, se você fosse comprar hoje que ação, você compraria. Ou se fosse hoje, você compraria ação ou dívida? Você investiria no pós, no pré ou em taxa real? Se você quer ser um portfolio manager, se você quer ser um gestor de fundos, você não tem que saber essas perguntas. Você precisa ter dinheiro para saber responder essas perguntas? Não, né? Às vezes a solução está na nossa frente. Como é que você cria essas oportunidades? Eu enchi tanto o meu pai que eu, com 17 anos, eu estava fazendo a gestão do portfólio da minha família. Tá bom, filho, cuida disso daqui. Eu fui gerindo, fui comprando, fui vendendo, fui acertando. Eu, obviamente, não fazia nada sozinho, discutia com ele. E aí, como era o dinheiro da minha família, eu não podia errar. Eu conversava com ele, conversava com o outro, fui ficando melhor. E eu fui ganhando mais responsabilidade. Então, você não tem dinheiro, mas talvez seu pai tem, talvez seu avô tem, talvez seu tio tem. Poxa, posso participar com você? Quando é que você vai no banco falar com ele sobre investimentos? Posso acompanhar a reunião? E cria as oportunidades. Se seu avô não tem dinheiro, pega o avô do amigo. Vai atrás. A oportunidade não apareceu, você cria uma oportunidade. Vocês sabem por que a gente, os americanos e britânicos invadiram a Europa pela Normandia? Vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial? Basicamente assim, a Alemanha dominou a Europa continental inteira e todos os portos estavam super guardados. É impossível você tomar qualquer porto na Europa. Impossível. Aí o Winston Churchill chegou e falou, se não tem um porto que eu consigo capturar, eu vou criar um porto. Ele tem um porto. E o lugar menos provável para fazer isso era na Normandia, por isso que a Normandia era menos guardada. A Normandia é uma falésia. Você tem um mar aberto, super revolto, que dá numa praia curta, que tem uma falésia, lá em cima tem um bunker, com 2 caras com uma metralhadora e uns canhões. Como é que você toma essa praia? Eu vou tomar essa praia para quê? Aí os americanos foram lá, levaram navios, afundaram os navios, que rebocaram em umas plataformas de concreto, que eles colocaram água dentro para deixar flutuando, e assim eles contiveram o mar aberto. Então dessa plataforma que eles fizeram para olhar o mar aberto, dessa plataforma para cá é mar mais calmo. Aí eles trouxeram os navios e desembarcaram lá. Desembarcaram tanque, cavalo, jipe, moto, exército para caramba, e aí tiveram que tomar a praia. O bunker foi bombardeado de avião ininterruptamente por 2 semanas. Eu fui lá. Eu fui na praia que eles invadiram, foi a que eu recomendo para todos vocês. E eles não arrumaram o terreno, então o terreno tem os buracos. Então você imagina uma área 2, 3 vezes esse quarteirão, cheia de buraco que foram as bombas, nenhuma bomba acertou o bunker dos alemães. Nenhuma. Acertou, errou. Só que os caras ficaram 2 semanas sem dormir. Eles estavam enlouquecendo lá dentro, porque era bomba. Eles saíram com a bandeirinha branca se rendendo. Só que quando você invade uma região que não está defendida, os alemães vão mandar reforços, certo? É aí que entram os paratroopers. Os paraquedistas, eles foram atrás da linha de defesa para ir destruindo todas as pontes e linhas de defesa dos alemães para dar tempo deles desembarcarem tudo que eles precisavam naquela arca em porto. E foi assim que os ingleses e americanos começaram a invadir a Europa. Se você não tem um porto, você cria um. Se você não tem uma oportunidade, cria um. Qual oportunidade você vai criar assim? A gente criou um porto para destruir os alemães. Você está me dizendo que você não consegue criar uma oportunidade?
Vem gente falando assim, eu quero trabalhar com esse ambiente, esse meu sonho, eu vou fazer, eu quero isso aqui, lá, tá bom. Aí você fala, tem esse curso aqui, custa 2 mil reais, não, 2 mil reais não tem, custa 5 mil, isso aqui. O brother quer fechar uma transação de 200 milhões, 300 milhões, ele quer viver de fechar a transação e não consegue fechar um kit de 2 mil reais. Paga em 12 vezes. Cria as oportunidades para vocês. Faz acontecer. Essa é a diferença de quem tem sucesso e de quem não tem sucesso. Então, a pergunta mais difícil do entrevistador é essa: você faz sentido para aquela posição? Essa carreira faz sentido para você? O terceiro ponto é comportamento. O problema do comportamento é que o comportamento não se muda, certo? Difícil mudar comportamento. Não tem uma aula de comportamento. Vocês têm aula de comportamento número 1, comportamento 2? Não. E aí? Então, a iniciativa lá, a curiosidade intelectual é comportamento. Você criar oportunidade de comportamento. Vocês serão medidos pelo seu comportamento. Você fazer, entregar a iniciativa, um monte de gente tem. Você tem acabativa. Você vai até o fim do que você começou. Você entrega o que você propôs. Dentro do tempo que você se comprometeu. Eficiente versus detalhes. Efficiency versus detail. Você percebe que se você for muito eficiente, você não consegue entrar em detalhe. Se você entrar em muito detalhe, você não vai ser muito eficiente. Então, como é que você balanceia isso? Até que ponto eu quero entrar no detalhe? Até que ponto eu quero ser eficiente? Essa é uma questão que vocês vão aprender com experiência. Então, não fica muito ansioso em relação a isso. Você tem que colocar esse componente na equação. E, normalmente, o fator determinante é quanto tempo você tem. Se você tem pouco tempo, você tem que ser mais eficiente. Se você tem mais tempo, você vai entrar em mais detalhes. Você só não pode exagerar. Você não pode ser eficiente demais se você tem muito tempo. Você não pode ser detalhado demais se você tem pouco tempo. Então, aprenda a dosar isso. E joga a seu favor. Se eu perguntar para vocês que você tem que fazer uma análise de uma empresa, e você escolhe, você pode me mandar isso amanhã até meio-dia, ou você pode me mandar até sexta-feira, meia-noite. Qual dos dois você prefere? A maioria vai preferir sexta-feira, meia-noite, certo? Pois é. Efficiency versus detail. Se você me entregar amanhã até meio-dia, o nível da entrega tem que ser menor do que a entrega na sexta-feira até meia-noite, certo? Se eu levar isso em consideração, o que você prefere? Amanhã, meio-dia. Porque você faz um sprint, você se dedica ao máximo, você vai entregar o seu melhor trabalho até amanhã, meio-dia. Se você tiver 5 dias para trabalhar, impossível você se dedicar 5 dias para isso. E vai ter alguém que vai se dedicar mais do que você. A volatilidade vai ser muito maior nos 5 dias. Em 5 dias eu espero uma entrega, um nível de entrega assim. Em um dia, o range de entrega vai ser menor. Se o range de entrega é menor, é mais fácil você se destacar. Efficiency versus detail, você vai calcular isso em função do tempo que você tem. Toda vez que meu cliente pede para eu fazer uma entrega, eu sempre escolho a de menor prazo. Como é que eu resolvo o problema dele em pouco tempo? Você pode ficar viajando na maionese, só que chega uma hora que o valor incremental do trabalho que você faz é muito pequeno. E aqui no comportamento é se você resolve o problema, tem que resolver o problema, gente. Vamos lá, o que vocês acham? Por que eu deveria te contratar? Porque eu quero aprender. Por que eu deveria te contratar? Porque eu quero aprender. Por que eu deveria te contratar? Porque eu quero aprender. Por que eu deveria te contratar? Porque eu quero resolver o problema. O que vocês preferem? Quero resolver o problema. Eu não quero contratar um cara porque ele vai aprender. Eu quero contratar uma pessoa
porque ela vai me ajudar no meu dia a dia, vai tirar as demandas das minhas costas, vai me liberar tempo para eu buscar coisas mais sofisticadas, para eu buscar outras formas de entregar valor para o meu cliente. Então, a pior resposta que você pode dar numa entrevista é que você gosta de finanças, a segunda pior é porque você quer aprender. Ninguém vai te contratar porque você quer aprender. Não quer dizer que é ruim querer aprender, não estou falando disso. Estou te falando em termos de lista de prioridades, porque alguém vai te contratar, não pode ser top 3 porque você quer aprender. Não faz o menor sentido. E a última questão aqui é a comunicação. Não adianta você ter iniciativa, você ter os fundamentos, você fazer uma boa análise, se você não consegue me convencer. Adianta eu ser ótimo, eu sou maravilhoso, sabe? Faço o melhor evaluation, tenho a melhor tese de M&A, e aí eu chego na frente do meu cliente e eu não consigo convencer ele que as minhas soluções são boas, que as minhas soluções vão de fato agregar valor. Então, você precisa saber vender você, saber vender a sua escola, saber vender seu trabalho, saber vender as suas conclusões. Não adianta. Você tem que ser comercial. Você tem que saber convencer. E a última questão que eu coloquei aqui é o trabalho em equipe. Porque eu vejo muitas pessoas focadas, abaixo a cabeça, acham que se fizer um bom trabalho tudo vai dar certo. E eu gostaria que o mundo fosse simples, mas eu não acho que ele é. Você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber a hora de delegar, a hora de puxar responsabilidade para você. Você tem que saber ser uma pessoa agradável. Você tem que saber rir quando tem que rir, saber ser sério quando tem que ser sério. Você tem que se integrar com o seu time na hora do almoço. Então, talvez você tenha uma vida pessoal resolvida, você já tem namorado, você tem família, mas não adianta, você vai ter que participar dos eventos sociais do seu escritório, do seu banco, da sua corretora. O trabalho é uma atividade social. Em alguns trabalhos, algumas funções que não são, é muito comum você ter programadores trabalhando de home office. O programador é um trabalho essencialmente imersivo. Então, tem mais espaço para ele se concentrar e fazer o que ele tem que fazer. Eu tenho um amigo que falava, o programador é assim, você coloca numa sala com ar-condicionado e coloca uma geladeira cheia de Coca-Cola, para ser a pessoa mais feliz da vida. Eu não sei se é verdade, é o que ele me falou. Eu sei dizer que isso não é verdade. Para quem está trabalhando no mercado financeiro, tem poucas cadeiras no mercado financeiro que é de lobo solitário. Pouquíssimas. A mais próxima é o macroeconomista do banco. O macroeconomista do banco, ele entra no armário, você fecha ele lá, aí ele fica fazendo as combinações dele, os números macroeconômicos dele, e ele sai com uma conclusão: o PIB vai ser 2%. Se você perguntasse para mim, a gente falava em 5 minutos que ia ser 2%. E nós dois vamos errar. Mas, por que não entra no economista do banco, não é uma carreira de lobo solitário? Porque depois ele tem que ir explicar para todos os clientes do banco por que ele achou 2%. Você acha que o job to be done do macro, o economista macro do banco é dizer quanto que o PIB vai crescer? Se fosse, ele estava bravo, pois nunca acerta. Não, é a leitura, é o que vai acontecer com os fatores, para que lado vai a economia, o que acontece se a inflação vai mais para cima ou mais para baixo, por que a inflação seria mais para cima e por que a inflação seria mais para baixo. Então tem um monte de gente que critica o economista, às vezes, missing the point, totally missing the point. A função dele não é acertar quanto vai ser o câmbio ou acertar quanto vai ser a taxa de juros. A missão dele é fazer sentido o que está acontecendo agora e para onde a economia vai nos próximos 12, 24 meses. E quanto mais ele apresenta isso para os clientes dele, né, porque o economista ele vai falar com o Seco Rafael, ele vai falar com o gestor de um fundo de pensão, ele vai falar com outro player do mercado.
Então, o economista do banco, ele está falando com o mercado, ele está falando com os players, ele está falando com os decisores, ele está falando com quem toma a decisão. E aí ele vai testando a tese dele, e à medida que ele ouve desses caras, ele vai ajustando a tese dele. E vai criando uma tese que cada vez mais faz mais sentido, que tem mais aderência com o que está acontecendo de fato na economia. Aí eu te pergunto, quantos de vocês acham que o ChatGPT vai substituir esse cara? Vai? Não vai! Não vai! Porque é um trabalho social, é um trabalho de interação, é um trabalho de pessoas com pessoas. As nossas decisões, elas não são programadas. Certo? Toda vez que vem a introdução de uma nova tecnologia, acontece um fenômeno que a gente superestima o impacto dessa tecnologia no curto prazo e subestima o impacto dessa tecnologia a longo prazo. Entendeu o que eu falei? A gente acha que vai ser o caos no começo e depois acha que vai tudo bem. E as duas coisas estão erradas. Eu não tenho a menor dúvida que a inteligência artificial vai mudar muito do que a gente faz hoje. E vai mudar o trabalho do meu analista no dia a dia. Mas eu vou continuar sendo analista, só para fazer coisas diferentes. A gente está tentando automatizar a vida do analista e trocar ele por uma coisa mais barata há 20 anos. O Deutsche Bank montou um hub de analistas na Índia, porque era mais barato contratar analista na Índia do que em Nova York. Vocês entendem a lógica disso, né? Deu certo? Não deu. Porque o analista na Índia não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Você pede para ele fazer um trading com as empresas brasileiras, ele me costa uma tabela de números. A economática me costa uma tabela de números. Eu não uso economática para fazer trading comps. Eu uso geografia. E ele erra. Não, mas ele é satanista. Entendeu? Então, a questão é quais das suas qualidades têm mais valor no mercado. E aqui é onde entra o equity story. O conceito de equity story é um poder de M&A. Então, o equity story são as 3 principais razões por que eu deveria te comportar, eu deveria te comportar, eu deveria te comportar. Vocês conseguem me dar as 3 principais razões por que eu deveria te comportar? Se você está participando de um processo seletivo e você não sabe, você está completamente equivocado. Por quê? Você acha que você vai descobrir quais são as 3 razões? Porque o BTG vai te contratar na frente do entrevistador do BTG? Vai te dar uma luz, de repente você vai eliminado e você fala para ele que vai te contratar. Ou vocês querem entrar na entrevista já sabendo por que ele deveria te contratar? Vocês têm ou não chegar preparado para responder essa pergunta? Não é esse o propósito da reunião inteira? Explicar para o cara por que ele deveria te contratar? E você entra nessa reunião não preparado? Você entra numa entrevista sem saber por que o entrevistador vai te contratar? Se você não sabe, por que você acha que ele vai saber? Nesse sábado, antes de ontem, a gente fez um workshop de entrevistas. Eu falei essas coisas um pouquinho de outras coisas mais detalhes. E aí eu pedi para as pessoas escreverem o seu Apple Story. E eu recolhi o Apple Story. Isso aqui, ó. Não é? Você gostou do exercício? Ele falou que muito bom. E aí quando eu começo a ler, eu li para todo mundo. O que eles falaram? Eu vou ler aqui. Você vai me contratar porque eu tenho empatia. Você vai me contratar porque eu tenho curiosidade. Você vai me contratar porque eu tenho motivação clara. Você contrataria ele para uma posição de trader? Você contrataria ele para uma posição de padeiro? Você contrataria ele para ser dentista? Você não quer um dentista com motivação? Com empatia?
Cabeleireiro, empatia, curiosidade e motivação. Não, né? Então você está me dizendo que você quer uma vaga no mercado financeiro, você me fala essas 3 bobagens, e as 3 bobagens que você falou servem para conseguir um emprego de cabeleireiro lá no Jardim. Top, né? Tá bom ou tá ruim essa história dele? Tá ruim, né? Não dá tempo de eu fazer esse exercício com vocês. Mas se eu fizesse, cada um de vocês escrevesse, a primeira coisa que ia acontecer é, vocês vão perceber que não é fácil. A primeira razão, geralmente é fácil. A segunda, vocês ficam lá um pouquinho de dificuldade, mas sai. A terceira, o pessoal demora minutos e escreve qualquer bobagem. Aí eu recolho de todo mundo, eu leio para vocês, sabe o que acontece? A maioria de vocês falam as mesmas bobagens. E é isso que acontece no processo seletivo. Por que eu devo te contratar? Blá, blá. Por que eu devo te contratar? Blá, blá, blá. Por que eu devo te contratar? Blá, blá, blá. Tinha 35 pessoas na sala, só um falou do empregador. Só um falou do empregador. Vocês concordam que uma entrevista é fazer um match de candidato para o empregador? Se você responder essa pergunta sem falar do candidato e sem falar do empregador, como é que você faz um match? Se vocês quiserem, entrem no site www.gascampanha.com.br, eu faço essa discussão em mais detalhes. E lá eu tentei dar um direcionamento para vocês construírem o seu equity story. Ok? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro dia só sobre equity story. Talvez online seja mais fácil que eu não interagir, mas eu posso vir aqui também. Eu trabalho aqui na Santos, muito mais fácil. Então dá para fazer isso. Mas o seu equity story ele tem que ser pessoal e ele tem que fazer um match com o contratador. Eu vou mostrar para vocês, para deixar esse conceito um pouco mais concreto, qual é o meu equity story como professor. Porque tem isso também. Vocês acham que o meu equity story como professor é igual ao meu equity story como banker? Como investidor? Como meio de conselho de administração? Então eu tenho uma equity story para cada função, para cada coisa que eu faço. Então vamos fazer a brincadeira que é o seguinte: vocês vão me contratar para ser seu professor, vamos? Vamos fazer isso? Eu vou te dar 3 razões para vocês me contratarem como seu professor. Razão 1, eu sou muito motivado. Razão 2, eu tenho atenção a detalhes. Razão 3, eu gosto de dar aula. Está achando boa essa razão? Não é pouca, né? Podia ser cabeleireiro também, né? Tá bom. E se a razão 1 for que eu sou didático? Eu tenho habilidade de pegar um problema grande e pegar em partes menores, e essas partes menores fazem sentido para vocês. Elas são acessíveis. Pega um problema grande, complexo, intransponível, e aí de repente você tem vários probleminhas, mas que você consegue resolver. Isso para mim é ser didático e eu faço isso muito bem. Vocês querem contratar um professor didático? Quer? Querem contratar um professor didático? Melhor, né? Eu sou didático. Eu estou fazendo uma conexão entre o valor que eu tenho e o que vocês querem, certo? Vou fazer isso umas 2 vezes. Vocês querem contratar um professor que está conectado no mundo real, que faz na vida prática o que ele ensina, e que ele ensina o que ele faz? Vocês querem um professor que não é teórico acadêmico, que não está preso nos livros que estão publicados, mas que está lá vivendo aquela realidade todo dia? Vocês querem ou não querem? Uma coisa que eu tenho. E vocês? A terceira razão para vocês me contratarem como professor de vocês é porque eu sou bom. Vocês querem um professor bom? E quem disse que eu sou bom? As minhas avaliações, vai ter avaliação hoje também, espero que vocês façam a avaliação. Eu quero saber se vocês gostaram. E toda vez que eu faço a palestra, ou eu dou uma aula, meu NPS é altíssimo. Eu sou frequentemente chamado de
volta para os lugares que chamaram repeat business. A minha medida de sucesso é repeat business. Eu vou dar o meu melhor para ser chamado de novo, e de novo, e de novo por aquele cliente. Eu farei isso aqui também. Vocês tenham certeza que a minha segunda aula vai ser melhor que a primeira. E a terceira vai ser melhor que a segunda. Porque eu quero voltar. Eu quero repeat business. Se vocês querem um professor que é didático, que ensina coisas da vida real, da prática, e que é bom, vocês têm que colocar. E para colocar um toque de dramaticidade para isso, vocês têm que... a dramaticidade vem depois. Então, é isso que vocês têm que entregar na entrevista. Ao longo da entrevista, esses valores têm que estar claros para o entrevistador. Porque ele vai te contratar. A cada pergunta, a cada comentário, a cada passagem do seu currículo, você está vendendo os seus valores, Se você não sabe quais valores você quer vender, como é que você vai conduzir essa reunião? Certo? Então você tem que estar vendendo os seus valores. E aí no final, quando tiver tudo feito e dito, o entrevistador geralmente pergunta: você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Aí você vai falar: eu não tenho dúvida. Eu tenho uma convicção. Eu quero vir trabalhar com você. Eu tenho a convicção que eu estou entre as melhores opções para essa cadeira por causa de 1, por causa de 2, por causa de 3. Muito obrigado. E essas são as últimas palavras que ele vai ouvir de você. E geralmente a gente acompanha o candidato até o elevador, né? Um pouco por indicação, um pouco por obrigação, porque você tem que ter certeza que a pessoa saiu do prédio. E aí nessa hora você faz o time, você vai indo para o elevador, você vai falando como gostou do lugar, da cultura, das pessoas, e você se vê trabalhando lá. Vocês acham que ele quer ouvir isso ou não? E aí você chama o elevador. Você fala, inclusive, você deveria me querer aqui por causa da razão número 1. Você vai calibrando o elevador. Está chegando, aí você fala a razão 2, abriu a porta. Aí você entra no elevador. E a terceira razão é blá blá blá. E a porta vai fechando, vai fechando. And that's how it's done. A última coisa é aquela coisa assim, mágica, né? E se esse cara sair pelo corredor do banco e comprar o chefe dele, talvez não. A gente tem que contratar a Rebeca por causa disso, disso e disso. Você já deu uma dica clara. Melhor que isso, é só se você desse um papelzinho escrito, né? Aqui, ó, pra você não esquecer. Mas aí não dá, né, velho? Você vai chamar o cara de burro. Não dá. Entendeu? Então, eu falo muita gente como vocês. Eu já entrevistei muita gente como vocês. Eu já provei muita gente como vocês, já dei palma muita gente como vocês. O processo de entrevista é mágico. Você está falando com uma pessoa que genuinamente quer fazer o que você faz. Isso acontece todo dia com você, né? Todo dia no elevador, bom dia, como é que está seu dia hoje? E a pessoa está lá, ela nem está mais ouvindo a resposta. Então, é muito raro a gente ter a oportunidade de se conectar com uma pessoa, falar o que está na nossa cabeça, falar o que está passando, falar onde você quer. Ninguém está interessado. Por quê? A gente tem que resolver os nossos problemas. Vocês também não estão interessados no que os outros têm para falar. Na entrevista, seja 100% dedicado para te conhecer, saber o que você quer e entender se você quer essa testemunha. A outra coisa, o entrevistador está torcendo por você. Porque se você for bem e você é o cara que eu estou procurando, é o que eu mais quero, resolver o meu problema, eu achei quem eu quero contratar. Então, por mais que uma entrevistador pareça hostil, ele está torcendo por você. Terceira coisa, às vezes parece injusto, né? Poxa, eu estou no segundo ano, tem um cara do quarto ano concorrendo por essa vaga, ou tem um cara de outra faculdade, tem um cara que estudou nos Estados Unidos. Pois é, mas nessa variedade,
não tem injustiça, sabe por quê? Porque cada um está procurando uma coisa diferente. De repente ele quer alguém que estuda lá fora, pronto, você tem um match. Não quer alguém que estuda lá fora, aí tem um match com você que estudou aqui. Eu quero alguém mais inexperiente, eu quero educar essa pessoa. Eu não quero ninguém com experiência. Eu não quero ninguém com vícios. Pronto, eu vou privilegiar um primeiro emprego. Eu quero alguém com experiência. Não aguento mais esses caras que não fazem a menor ideia do que para trabalhar. Eu quero alguém que já consumiu um lugar. Entendeu? Então, tem uma panela para todo. Né? Panela para todo. Você só tem que descobrir onde ela está. Essa é uma forma de você ver o mercado financeiro, e aqui começa a ter um pouco de respostas para as perguntas que vocês me fizeram. A gente separa o mundo no buy side e sell side. Agora, importante, essa semana eu ouvi uma pessoa falando do seu site com um pouco de preconceito, como se o seu site fosse uma coisa muito comercial e ele não se via numa posição comercial. Não é isso, gente. Pensa assim, o buy side é quem tem dinheiro, por isso que a gente chama de buy side. Então são os fundos, essencialmente os fundos, e aí você tem fundo, asset management, tem os hedge funds, tem private equity funds, tem institutional investors, que são pension funds, insurance funds. Então é quem tem dinheiro. E esses caras estão buscando opções alternativas de investimento no mercado. Então eles são os grandes compradores, por isso que a gente chama de buy side. Do outro lado, quem vende título são as empresas, instituições financeiras e governo. Só que trabalhando com o sell side, temos os investment bankers, tem o corporate bank. Então, o sell side mesmo são as empresas. Mas o banking não é exatamente estou no sell side. O sell side tem que pagar uma empresa. Nós somos um viabilizador, um facilitador. Investment banking é transacional. Esse cara vai fazer um M&A, vai fazer uma oferta pública no mercado de capitais. Essencialmente é isso. Então aqui embaixo, ECM, Equity Capital Markets, DCM, Debt Capital Markets. Então uma oferta de ações e uma oferta de dívida. Corporate banking é relacional, não é transacional. É o dia a dia dos seus clientes. O que ele precisa no dia a dia, como ele financia a sua operação, como ele faz capital de giro, tem trade financing, tem import financing, tem export financing, tem securitização de recebíveis. Tudo isso vai passar lá no corporate banking. E tem aquele povo que ajuda tudo na história de PF, que está aqui embaixo, essencialmente aqui é back-office. Assim, isso que nós chamamos também às vezes de back-office, compliance back-office. Você faz a operação assim, acontece aí. E aqui no meio está quem junta o buy side com o sell side. Então, research vai fazer a análise de quem está oferecendo os títulos para quem quer comprar os títulos. Então, research de sell side, ele está fazendo relatório de pesquisa. Você tem research macro, você tem research de equities, tem research de debt, tem research de juros, tem research de câmbio, depende do produto que tem alguém de research fazendo relatório para alguém que comprar. Como é que o research ganha dinheiro? Vamos trabalhar isso. Corretagem. Trade. O cara de research, ele quer gerar um relatório que vai motivar alguém a comprar alguém alguma coisa. Ele vai gerar uma corretagem muito boa. Certo? Tem research de buy side? Tem. Toda vez que a gente fala de research, a gente está implicitamente falando de research de sell side, que é o que faz o relatório. Mas tem o research de buy side. O research de buy side, ele faz as pesquisas e análises para o banco tomar uma posição proprietária. Aí ele ganha corretagem? Não, é proprietário. Então o research de buy side, ele está buscando o quê? Ganhos por dinheiro do banco. Ok? E lá em cima você tem sales and trading. Pensa no sales como um gerente que entende o seu cliente, entende os riscos que ele aceita, entende as posições que ele tem tomada e que vai dar um direcionamento. Como é que sales ganha dinheiro? Gerando corretagem.
E o trader é quem executa as ordens. Como é que o trader ganha dinheiro? Corretagem. Então aqui no meio, esse cara aqui quer ganhar resultado do investimento. Então é ROI, Return on Investment. Esse cara aqui quer ganhar corretagem. Como é que quem ganha corretagem ganha dinheiro? Fazendo volume. Então esse cara aqui quer que esse cara aqui gire o portfólio dele o máximo possível, com mais frequência possível, para ele ganhar a corretagem. E esse cara aqui, como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha com ROI, também com investment. Então é tomando dinheiro a 10 e investindo a 15. Tomando dinheiro a 7 e investindo a 12. Certo? Que aí que entra APM, essas coisas. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas mudou. Se eu apontar para cima de vídeo, vai funcionar melhor. Esse gráfico aqui surgiu das nossas discussões. E esse gráfico é muito legal. Ele também está disponível no investmentbanking.com.br. A apresentação vai estar com vocês, podem distribuir para todo mundo que quiser. O que a gente fez é o seguinte: a gente reconheceu que existem pessoas que são mais analíticas, existem pessoas que são mais comerciais. Então, cada um de vocês tem um perfil. Todo mundo conhece aquele cara que é super introvertido, super analítico, que gosta de passar horas fazendo um exercício, resolvendo um problema. Então, esse está aqui no espectro mais analítico. E todo mundo conhece aquele cara ou aquela menina que gosta de super social. Ele sabe onde é que vai ser a próxima balada, ele sabe quem entrou na faculdade, quem saiu na faculdade, ele tem todos os relacionamentos, sabe de todas as fofocas, ele entra numa sala, ele conhece metade de todo da sala, a outra metade que ele não conhece em 5 minutos ele já está conhecendo. Esse é o extremamente comercial. Então isso é uma característica nata nossa. Você vai ser mais comercial ou mais analítico. É importante que você saiba quem você é. O segundo ponto é, entre um extremo e o outro, tem um monte de espaço. Então, não é verdade que você tem que estar aqui ou ali. Você está em algum lugar aqui no meio do caminho. E a terceira coisa é, não importa quem você seja, você pode ser treinado no seu alter ego. Então, o analítico pode ser treinado a ser comercial e o comercial pode ser treinado a ser analítico. Eu não estou falando que vai ser fácil. Não é óbvio, mas dá. Eu sou essencialmente analítico treinado para ser comercial. A minha natureza é analítica. O meu irmão é essencialmente comercial treinado para ser analítico. Então, além de família de criação, é você que você é. Ok? E aí no gráfico eu mostro para cima as carreiras mais exclusivas, que significa que tem menos oportunidade no mercado, e para baixo aquelas que têm mais oportunidade no mercado, tem mais cadeiras. Então, o investment banking está aqui em cima, você parar para pensar quantos bancos de investimentos tem no mercado. Banco. Cara, tem 15. Se tiver 20, você está sendo muito flexível na sua definição de banco de investimento. Quantos estagiários esses bancos recrutam por ano? A maioria recruta um, alguns dois, alguns três. Então vai ter o quê? 30, 40 cargos de estagiário aqui por ano? Não é muito, não. E aqui em structuring? Não é todo banco que tem área de structuring. Não é todo banco que contrata estagiário para structuring. Essa é uma carreira mais longeva. Ela não gira tão rápido quanto nós também. Não é muito bem. Eu vou chutar 5 estagiários por ano. E tesouraria? Estagiário de tesouraria. Estagiário de tesouraria tem em tudo quanto é lugar. Qualquer empresa tem tesouraria. Você pode ser estagiário de tesouraria na Ambev, você pode ser estagiário de tesouraria numa
numa trading de energia, numa trading de commodity, você pode ser estagiário de tesouraria no supermercado. Tem bem mais vagas. A outra coisa que a gente fez foi colocar o color coding, porque para verde você tem que saber finanças corporativas, você vai para uma área de corporate finance, das suas derivações. Para amarelo, você vai para wealth management and investments. E o roxo é tesouraria, trading e tesouraria. E aí, quem é você? Você é mais analítico? Você é mais comercial? Você quer seguir qual das três cores? Importante você saber que as três cores são completamente diferentes. A outra coisa, respondendo a pergunta que fizeram, é a seguinte: à medida que você vai subindo na sua carreira, espera-se que seu lado comercial seja desenvolvido. Ok? Então não adianta você ser um super especialista em um assunto, em um produto, se você não desenvolver seu lado comercial, você não vai ter sucesso na sua carreira. E se você é muito comercial, à medida que você vai subindo, você precisa se desenvolver no lado técnico. Porque você só ficar falando abobrinha e fazendo espuma não vai conquistar os seus clientes. Então, a conclusão que a gente chega é que vocês, ao longo da sua carreira, terão que desenvolver os dois lados. Então você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que desenvolver o lado que você tem menos desenvolvido. Não tem jeito. E essa coisa parece tão alienígena por uma falha na estrutura que nós fomos educados. Alguém foi lá no ensino fundamental e falou para você que existe uma coisa chamada exatas e uma coisa chamada humanas. E ele te pergunta: você é de humanas ou você é de exatas? Não, eu sou de humanas. Não, eu sou de exatas. E aí ele vai te desenvolvendo naquilo que se disse que você já era bom e deixa o outro lado de lado. Ao ponto que você tem um monte de advogado que não sabe fazer uma conta. Faz sentido isso? Não. E aí, à medida que você vai com os exatos e tem os humanos, na hora que você sobe na sua vida, você vai ter que juntar. O cara de humanos vai ter que saber fazer conta, e o cara que sabe fazer conta vai ter que saber fazer narrativa. O exercício de evaluation não é só dar um número, é dar um número com uma narrativa. É humanas com exatas, é analítico e comercial. Por que? 5 minutos. Acho que então, pessoal, meu objetivo é que vocês saiam hoje daqui com mais dúvidas do que vocês entraram. Mas agora, talvez, com as dúvidas certas, com as perguntas que vocês têm que investir para buscar as respostas que vão dar a direção do que você quer. Quando você passar por esse processo de autoconhecimento, quando você entender as opções de mercado, que eu joguei uma pincelada, a gente não examinou esse termo, e você for apto para fazer esse match, você consiga definir quais são as lacunas de conhecimento que vocês têm para a carreira que vocês decidiram perseguir. Entenderam? Então a faculdade, ela está te bombardeando, porque ela não sabe o que você quer fazer. Então ela vai te dar os fundamentos para você perseguir várias carreiras, inclusive fora de finanças. Esse é o papel da faculdade. Esse é um papel de formação, de criação de base. Uma vez com essa base, você junta quem é você com o que você quer fazer, aí você vai ter que buscar complementar o know-how que você precisa para ser um candidato viável e competitivo na carreira que você quer. E talvez vocês não encontrem tudo aqui. Mas não é uma falha de ninguém. Todas as faculdades vão ter o mesmo problema, porque está cada vez mais competitivo, está cada vez mais específico do que você precisa saber. Ok? E aí, você vai investir seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação para preencher essas lacunas de conhecimento. É isso que a gente tem feito todos os dias. Essa
a proposta da bem que você quer preencher a lacuna de conhecimento que você encontra no cabelo que você quer. Então, alguém tem alguma pergunta? Dá tempo, acho que mais. Tem 2 minutinhos, 3 minutinhos. Fala. Não sei se todo mundo ouviu, mas ele falou o seguinte: poxa, será que eu não vou soar arrogante na hora que eu falo porque ele tem que me contratar? Parece que eu estou querendo fazer o trabalho dele. Uma boa pergunta. Mas eu acho que você vai parecer arrogante ou não, dependendo da forma como você entregou essa mensagem. Mas para mim está muito claro que o conteúdo tem que estar lá. E é óbvio que você, como candidato, você quer fazer isso de uma forma sutil, fluida, tranquila. Você não vai chegar, desculpa a palavra, cabelo reto, né? Então não é isso. Mas o ponto principal é esse. Se você não sabe o que você precisa vender nessa reunião, você vai fazer uma boa reunião. Impossível você fazer uma boa reunião. E pisando uma ponta ele não sabe. Sabe aquela pergunta do me fala seus 3 defeitos? Péssima. Acho que essa é uma das piores perguntas que alguém pode fazer na entrevista. Mas eu não tenho como proibir as pessoas de fazer a pergunta. Se eu pudesse, eu faria. Então você tem que saber responder. Como é que você responde uma pergunta dessa? Você vai falar que você é detalhista, né? Sou perfeccionista, né? Não tem isso, né? Então, a sugestão que a gente construiu no sábado era assim: poxa, você traz uma vulnerabilidade sua, mas você já puxa para um lado forte seu. Você vai usar o seu defeito para promover uma coisa que você faz bem. Vou dar um exemplo, eu sou professor. Você contrata o professor, me fala um defeito seu. Olha, pessoal, um dos meus defeitos é que às vezes eu uso um linguajar muito popular, eu não me imponho como uma autoridade, eu às vezes faço piadas, não é todo mundo que gosta de piadas, de vez em quando eu solto um palavrão. Isso é extremamente inadequado. Mas eu faço isso porque eu quero me conectar com a audiência. Eu quero diminuir a distância entre o cara que está aqui no palco e as pessoas que estão sentadas na cadeira. Para, nessa conexão, tentar deixar as pessoas mais confortáveis para fazer as perguntas que realmente incomodam eles. Para eu entender quais são as dores de vocês. Se eu me colocar muito distante, eu venho aqui, falo um monte de orgulho e vou embora. Não é o que eu quero fazer, eu quero me conectar. Eu quero entender quem são vocês, quais são as suas dores, e trazer uma proposta de valor que faz sentido para você. Percebeu o que eu fiz? Eu puxei um defeito e eu acabei me vendendo pra caramba. Esse é o papel do banker. Você tem um problema na transação. Como é que eu transformo esse problema em solução? Como é que eu convenço as pessoas a fazer o que a gente precisa para a transação fechar? É sempre assim. Tá bom? Mais alguém? Alguma outra pergunta? Comentário? Crítica? Todo mundo pegou o códigozinho? Vocês me ajudam muito com a sua avaliação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você concorde mais vezes, porque afinal é o repeat business que dá um indicador de sucesso. Obrigado, pessoal.